Olá pessoal, hoje nós vamos começar mais uma aula e hoje sobre o continente asiático. Quando nós falamos de continente asiático, temos que lembrar que o continente que fica mais a leste quando nós falamos em relação ao meridiano de Greenwich. Existem vários países que fazem parte do continente asiático. É claro que hoje nós não vamos estudar todos eles, vamos ver algumas características principais dos principais países, dos maiores países. Começando lá pela Rússia. Quando surgiu a Rússia? Todos vocês devem lembrar que a Rússia surgiu com o fim da Guerra Fria. Antes de 1991, nós tínhamos a União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Com o fim da Guerra Fria, onde Estados Unidos venceu, o capitalismo venceu, a União Soviética deixou de existir. E aí surgiu a Rússia como um país independente e vários outros países também independentes. Muitos começaram a fazer parte do continente europeu e outros do continente asiático. Lembrando que a Rússia é um país de grande extensão territorial e ele faz parte de dois continentes. Então nós temos a parte da Rússia europeia e a parte da Rússia asiática. A Rússia teve uma grave crise econômica nos anos de 1990, porque ela tinha acabado de se tornar independente, ela tinha acabado de surgir, né? Porque antigamente era União Soviética. Ela tinha investido demais em armas nucleares para que, se acontecesse alguma coisa durante a Guerra Fria, ela tivesse como combater os Estados Unidos e tinha deixado de lado o investimento em desenvolvimento econômico. A economia da Rússia é fortemente dependente da exportação de petróleo e gás. Então, a Rússia é uma das grandes produtoras de petróleo do mundo. Então, a Rússia é uma grande potência militar e nuclear. Por quê? Desde a época da Guerra Fria, como eu acabei de falar para vocês, ela estava investindo muito em desenvolvimento nuclear, poderia acontecer uma guerra realmente durante a Guerra Fria, uma guerra nuclear, então a Rússia já tinha o seu arsenal. É claro que ela não usou, hoje ela tem um grande arsenal ainda atrás dos Estados Unidos, mas uma grande quantidade de armas nucleares. Devido à sua grande extensão territorial, o seu grande território, a Rússia tem uma grande diversidade étnica e religiosa, muitas etnias e muitas religiões dentro do continente russo. E também tem a existência de movimentos separatistas. O que são esses movimentos separatistas? São grupos de pessoas que querem tornar o seu grupo, a sua reunião de pessoas em países independentes. Muitas vezes, vários grupos de pessoas de etnias diferentes querem um pedaço do território, nesse caso russo, para formar um novo país. Vai acontecer? Não sabemos, mas eles estão em constante conflito. Próximo país que nós vamos ver, a Índia. Quando nós vamos falar de Índia, nós temos que saber que até 1947, na região do sul da Índia, existia uma região chamada de Indostão, formada pela Índia, Paquistão, Bangladesh, Butão, que hoje são esses países que até 1947 formavam essa região chamada de Indostão. A Índia também possui algumas ogivas nucleares, é claro que muito menos do que a Rússia, mas possui investimento em armas nucleares também. A economia da Índia, ela é baseada em Bollywood. O que é Bollywood? É uma região onde eles investem muito no cinema. Bolly de Bombaim, e Hollywood, dos Estados Unidos. Então, eles juntaram esses dois nomes. Os filmes indianos são os únicos que passam na TV na Índia. Por quê? Devido principalmente aos seus costumes religiosos, as mulheres, no caso da Índia, elas não podem sair na rua mostrando os seus cabelos. Elas só tiram aquele chale do cabelo dentro de casa. Então, as únicas pessoas que veem o rosto inteiro e o cabelo da mulher indiana são os seus familiares.
Como é que eles vão ficar assistindo filmes norte-americanos onde as mulheres muitas vezes aparecem com roupas curtas, de biquínis e com todo o cabelo mostrando? Então eles têm seus próprios filmes e seus próprios artistas super famosos, que muitas vezes os artistas norte-americanos eles nem conhecem. Também tem muito serviço de call center, né, atendimento por telefone, e é nesse tipo de serviço, primeiro tipo de emprego que as mulheres indianas começaram a trabalhar. A maioria das mulheres indianas não trabalham, mas as que trabalham em call centers. E a região de Bangalore também é conhecida como Vale do Silício Indiano, Vale do Silício lá nos Estados Unidos, onde se investe muito em desenvolvimento na informática, desenvolvimento de computadores e novas tecnologias. A China. A China é uma grande potência econômica, ela é a segunda maior potência em relação às indústrias, tecnologia industrial, estando apenas atrás dos Estados Unidos. Além disso, é uma grande poluidora também, né? Tem muita indústria, tem muita poluição. A China, nós vamos ter lá a China como o país mais populoso do mundo, 1,4 bilhão de habitantes. E aí, até a partir da década de 1970, o que aconteceu? Na China foi implantado a política do filho único. O que é a política do filho único? Cada casal poderia ter apenas um filho. Esse um filho, todos os gastos eram custeados pelo governo. A partir do segundo filho, todos os gastos, saúde, educação e tudo que necessitasse eram gastos custeados pela família. Para que isso? Para que o número de habitantes não aumentasse tanto. Mas e por que estimular a ter um filho? Para que a população chinesa não ficasse muito velha, não envelhecesse demais. A partir de 2015, a política do filho único deixou de existir porque os casais, além de não quererem ter filhos, um filho, eles não queriam ter nenhum. Então, como o governo colocava restrições, os casais, por trabalharem, as mulheres trabalharem fora, devido aos altos custos da criação de um filho, os casais decidiram não ter nenhum. E a população chinesa está envelhecendo. Em 1949, tivemos na China a Revolução Chinesa. O que foi a Revolução Chinesa? Mao Tse-tung proclamou a República Popular da China. Então a China se tornou uma república, que até então era uma monarquia. E aí eles começaram a implementar o comunismo na China. O comunismo tem várias características do socialismo, como todas as propriedades são propriedades do governo, do Estado, não existe desigualdades sociais. A diferença do comunismo com o socialismo é que muitas vezes os comunistas eles defendem totalmente a pátria e o socialismo, alguns estão contra esse modelo de governo. Mao Tse-tung também entre 1966 e 1976, ele criou a Revolução Cultural Chinesa, onde o que ele fez? Ele recrutou jovens chineses e formou os Guardas Vermelhos. Esses jovens tinham como objetivo principal combater todas as pessoas que fossem contra o comunismo. Em 1976, morreu Mao Tse-tung e assumiu Deng Xiaoping. Deng Xiaoping ele fez com que a China deixasse de fosse comunista e tornasse socialista, que muitas vezes nós podemos encontrar que o socialismo é uma maneira mais branda, mais calma do que o comunismo. Em 1976, nós tivemos as 4 modernizações. A modernização, investimento na modernização da ciência, da tecnologia, das forças armadas e principalmente da abertura industrial. A abertura das indústrias para o mercado externo. Exportação e importação por meio das zonas econômicas especiais, que são áreas industriais junto com portos, localizado, é claro, no litoral. Para quê? Para facilitar a exportação e a importação. E por último, nós vamos ter lá o Japão e os tigres asiáticos. Primeiro, o Japão.
Japão hoje é um país com grande desenvolvimento tecnológico. Entre 1868 e 1912 teve uma grande abertura econômica, o que fez com que o Japão se transformasse em uma grande potência mundial. A partir da Segunda Guerra Mundial, após o fim da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um milagre econômico, onde o Japão despontou. E aí, junto com os tigres asiáticos, a partir da década de 1990, o Japão tem se desenvolvido muito. Muito investimento em tecnologia, principalmente em telecomunicações e informática. E os tigres asiáticos, quem são? Na década de 1970, existiam 4 tigres asiáticos: Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan. Por que são chamados de tigres asiáticos? Porque o tigre é um animal característico da Ásia e ele tem como característica do animal ele ser muito ágil, muito rápido. Então, são países da Ásia que se desenvolveram, que tiveram um desenvolvimento econômico muito rápido, muito ágil. Por que eles não colocaram um elefante, por exemplo? Que o elefante é algo mais devagar, mais vagaroso. Então eles colocaram tigres para representar essa agilidade. Hoje nós temos, além dos 4 tigres asiáticos iniciais, nós temos mais a Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas, que são os países que também, asiáticos, que também estão se desenvolvendo muito nos últimos anos. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido pelo menos um pouco sobre o continente asiático. Consultem a apostila, façam os exercícios solicitados e até a próxima aula.